12 curiosidades sobre o faraó Ramsés II. Conheça um pouco das curiosidades sobre Ramsés II, que reinando por cerca de 66 anos, empreendeu diversos feitos que o fizeram ser chamado de o mais magnífico dos faraós do Egito Antigo. Ramsés II é um dos faraós mais famosos que reinou o Egito na Era de Ouro. Ele é o terceiro faraó mais poderoso da 19ª dinastia do Egito. O rei Sete I deu a coroa ao príncipe Ramsés, que se tornou Ramsés II. Ele lhe deu também uma casa e um harém. Antes do príncipe do Egito se tornar rei, ele participou de campanhas militares com seu pai, onde ganhou uma sólida experiência militar e política. Ainda o faraó Sete I, pai de Ramsés II, que teria sido um dos grandes opressores dos hebreus, será? Veremos agora. Quem foi o faraó Ramsés II? Um pouco sobre Ramsés o Grande, filho do faraó Sete I e da rainha Tuia. Ramsés II herdou o nome do avô Ramsés I, nascendo por volta do ano 1303 a.C. e falecendo em 1213 a.C. Rei Ramsés II foi um dos faraós mais poderosos e influentes do Egito. Ele foi o terceiro faraó mais poderoso da 19ª dinastia do Egito. Ramsés II reinou durante o Novo Império e pertenceu à 19ª dinastia do Egito Antigo, que havia sido iniciada pelo seu avô Ramsés I, também conhecido como Menpet-Ire ou Menofrés. Reinou entre os anos 1279 a.C. e 1213, em uma época na qual o Egito se encontrava poderoso e estável, o qual lhe deu a rara oportunidade de realizar diversos feitos. Ele liderou as várias expedições e concentrou-se em alcançar seus objetivos. Isso refletiu sua visão de uma grande nação e deu a ele o título de governante dos governantes. Sem contar que naquela época o Egito estava no auge do poder. Esta é a razão pela qual ele é admirado pelos historiadores como Ramsés o Grande. Além disso, Ramsés reinou o Egito por 66 anos, sendo o primeiro faraó que esteve no poder por mais tempo. O maior faraó da história do Egito Antigo. Sem dúvida, Ramsés II é o mais famoso dos faraós do Egito Antigo, sendo capaz de ofuscar qualquer outro governante egípcio. Ramsés II é, por vezes, representado como a exaltação da força do Egito faraônico. Contudo, muito mais do que força bélica, Ramsés II também realizou impressionantes construções e celebrou diplomaticamente atos importantíssimos, elevando os servos do Egito a uma nova mentalidade. Quem são os filhos de Ramsés II? Tudo sobre a família real. Se Ramsés teve cerca de 90 anos de vida, também teve bastante tempo para a guerra e para alimentar suas construções, assim como para fazer filhos e filhas. Estima-se que Ramsés o Grande teria tido mais de 160 filhos e filhas com as suas diversas esposas, incluindo a sua preferida, a poderosa Nefertari. De fato, seu sucessor imediato não era seu primeiro filho, mas o terceiro. Reinando por 66 longos anos, foi Merneptah, seu filho 13º, que saiu como seu sucessor do trono e ele ainda tinha 60 anos. Ramsés foi criado no Palácio Real do Egito, onde foi educado e treinado por seu pai. Ele foi abençoado com esse privilégio porque seu pai se tornou faraó quando Ramsés tinha apenas 5 anos de idade. Naquela época, Ramsés tinha um irmão mais velho que estava na fila para se tornar o próximo faraó. No entanto, ele morreu quando Ramsés tinha cerca de 14 anos. Portanto, Ramsés II foi declarado o segundo em comando durante as campanhas militares de seu pai e ficou diretamente na fila para se tornar o faraó do Egito.
Tendo sido coroado como príncipe, Ramsés se casou com Nefertari, que foi sua primeira e mais amada esposa. Ela foi referida como a esposa real do faraó e tornou-se poderosa por si mesma. Ramsés foi o faraó do êxodo dos hebreus? Outra curiosidade a respeito dele, pois como é o faraó mais conhecido, Hollywood e outras produções cinematográficas usaram o nome dele para representar o faraó do Êxodo e suas histórias sobre o livro da Bíblia. Um dos complicadores do problema é que há basicamente duas datas propostas para o Êxodo. Uma anterior por volta do ano 1445 a.C. e uma posterior por volta de 1290 a.C. A primeira data considera literalmente a declaração em 1 Reis capítulo 6 verso 1 de que o êxodo do Egito ocorreu 480 anos antes de Salomão começar a construir o templo em Jerusalém. Isso ocorreu no quarto ano do seu reinado, por volta de 960 a.C. Portanto, o êxodo dataria de cerca de 1440 a.C. Assim, de acordo com essa hipótese, o faraó mais considerado como o do êxodo é Tutmés III, o que coloca a chegada dos hebreus no Egito no período dos governantes iquisos, que também eram semitas. Esta conclusão, entretanto, está em desacordo com a maioria das evidências arqueológicas e mesmo bíblicas. As cidades celeiros de Pitom e Pi-Ramsés, construídas de acordo com o livro do Êxodos pelos hebreus para o faraó, localizavam-se na parte nordeste do delta do Nilo, não muito longe de Gozém, distrito onde, de acordo com o livro do Êxodo, supostamente viviam os escravos hebreus. No contexto do colapso da Idade do Bronze, um pequeno grupo de escravos hebreus ou vários grupos indivíduos podem ter fugido e encontrado abrigo entre os israelitas, na época um povo tribal de pastores. Por serem grupos pequenos, não deixariam rastros arqueológicos, além de que está implícito em toda a história que o palácio e a capital do faraó estavam na área. Mas Tutmés III, o faraó, em 1440, tinha sua capital em Tebas, bem ao sul, e nunca conduziu grandes operações de construção na região do delta. Além disso, Edom e Moabe, reinos localizados na atual Jordânia que forçaram Moisés a circular a leste deles, ainda não estavam estabelecidos e organizados. Finalmente, como as escavações mostraram, a destruição das cidades que os hebreus afirmavam ter capturado ocorreu por volta de 1250 a.C., não em 1400. Visto que a tradição acredita que o espaço de tempo entre Moisés e Salomão seja cerca de 12 gerações, a referência a 480 anos é provavelmente um comentário editorial ou cálculo feito pelo autor do livro de Reis, permitindo 40 anos para cada geração. Visto que uma geração real é de cerca de 25 anos, a data mais provável para o êxodo, segundo esta hipótese, é de cerca de 1260 a.C. Se isso for verdade, então o faraó opressor mencionado em Êxodo, capítulo 1, versículo 2 a 2 e 23, foi Sete I, e o faraó durante o êxodo foi Ramsés II. Resumindo, Moisés provavelmente nasceu no final do século XIV a.C. e o êxodo ocorreu no contexto histórico do colapso da Idade do Bronze. Contudo, mais uma vez, nada se tem conclusivo. Quais foram as realizações de Ramsés II? Após a morte de seu pai, Ramsés foi coroado faraó do Egito em 1279 a.C., quando tinha apenas 25 anos de idade. Ele é conhecido por ter um comando notável sobre o exército egípcio. Assim, ele foi capaz de liderar batalhas ferozes para garantir as fronteiras egípcias contra núbios, sírios, líbios e hititas.
Ramsés II realizou muitas ações bem-sucedidas e trouxe paz e prosperidade para o seu povo. Em 1281 a.C., Ramsés capturou os piratas do Mar de Sherden, que se tornaram uma grande ameaça aos negócios marítimos do Egito Antigo. Ramsés resolveu pôr um fim a isso com um cavalheirismo exemplar e um grande plano estratégico. Quando seus barcos se aproximaram, eles foram pegos de surpresa em uma feroz batalha marítima. Mas a batalha mais famosa de Ramsés continua sendo a Batalha de Cádiz, que foi travada contra um inimigo mais substancial, o Império Hitita. Em maio de 1274 a.C., no final do 4º ano do seu reinado, Ramsés iniciou uma campanha militar para recuperar as províncias perdidas no norte. Foi quando o jovem rei comandou uma pequena tropa de 20.000 homens contra o magnífico exército hitita de 50.000 homens. Até a data, continua sendo um dos combates mais antigos da história. Embora a batalha tenha sido indecisa, não está claro quem ganhou ou perdeu. Ramsés emergiu como o herói da guerra. Ele lutou bravamente, escapando da morte na batalha mortal e recuperando as capitais que haviam perdido para seus inimigos. Tratado de Kadesh, o mais antigo tratado de paz registrado na história. Antes mesmo do reinado de Ramsés II, os egípcios se encontravam em conflito com os hititas, localizado na Anatólia, atual Turquia, pelo controle dos territórios correspondentes aos atuais estados de Israel, Líbano e da Síria. Durante o reinado de Ramsés o Grande, após a indefinida Batalha de Kadesh, o faraó Ramsés II e o rei hitita Muatal II decidiram encerrar as hostilidades, visto o equilíbrio de suas forças. Ramsés se ofereceu para assinar e cumprir um dos grandes tratados de paz da história com os hititas. Isso fez dele o primeiro governante do mundo a assinar um tratado de paz. Durante o seu reinado, ele também conseguiu estabelecer uma fronteira pacífica do norte durante o seu governo. Assim, Ramsés II e Hattusil III, irmão de Muatal II, celebraram o mais antigo tratado de paz registrado da história, o Tratado de Kadesh, que teria sido assinado entre 1258 e 1259 a.C. Ramsés quase virou múmia mais cedo. Em uma das batalhas mais disputadas contra os hititas, justamente a de Kadesh, Ramsés II quase virou múmia mais cedo, quando sua estratégia tática aparentemente superior teria sido minada pela qualidade das armas hititas. Ao que parece, os egípcios ainda usavam bronze, ao passo que os hititas possuíam a tecnologia do ferro ou similar, além de também serem habilidosos guerreiros e estarem bem liderados. Monumentos gigantescos e arquitetura imponente. Uma das principais curiosidades sobre Ramsés II recai sobre as imponentes construções erguidas durante o seu governo, muitas das quais com custos humanos exorbitantes. Reconhecido mundialmente como um grande construtor, Ramsés II era muito fascinado pela arquitetura. Durante seus 66 anos de governo, ele construiu e reconstruiu muitos monumentos, estruturas e templos. Dois de seus trabalhos mais aclamados incluem os templos gigantescos de Abu Simbel e Ramseun. Ambos os monumentos apresentam um novo estilo de arquitetura quando se trata de tamanho, design e complexidade. A característica comum a ambos os templos é a estátua gigante do próprio faraó. Construções que mostram a megalomania de Ramsés, como o incrível Templo do Sol localizado em Abu Simbel, no qual as 4 estátuas à frente do templo contam mais de 20 metros de altura, diferentemente do tamanho das estátuas dos deuses, que são minúsculas quando comparadas.
Ramsés também teria finalizado impressionantes construções iniciadas por seu pai, como o Salão de Karnak e o Templo de Abidos. O Templo de Ramesseum foi erguido nas margens do rio Nilo e foi tratado como o Templo Mortuário de Ramsés. Além desse templo, Ramsés também construiu uma nova capital egípcia conhecida como Pi-Ramsés. À medida que o governo do rei progredia, a cidade apresentava vários templos enormes, amplo complexo palaciano e infraestrutura excepcional. Ramsés II, o marqueteiro da antiguidade. Um dos consensos historiográficos recai sobre a já referida megalomania de Ramsés II, a qual teria levado o líder egípcio a apagar os nomes de faraós que o antecederam para colocar o seu próprio nome. Isso mesmo, além de construir estátuas e templos gigantescos para si, Ramsés II deliberadamente apagou o nome de outros faraós para se promover. Inúmeras estátuas encontraram o nome de Ramsés II, quando na verdade referia-se anteriormente a faraós do passado. Reinado longo, vida mais longa ainda. Ramsés, além de tudo já descrito, ainda teria batido o recorde com o reinado mais longo do Antigo Egito, ao permanecer por 66 anos só de trono. O faraó, mesmo participando de batalhas desde a época de seu pai e posteriormente criando as suas próprias, sobreviveu e teria vivido aproximadamente 90 anos de idade, um tempo de vida ainda incrível para os dias de hoje. Quando o rei Ramsés II morreu, como todas as coisas boas chegando ao fim, as rédeas de Ramsés chegaram lentamente ao fim. Ele morreu aos 90 anos e foi enterrado pela primeira vez no Vale dos Reis, na margem ocidental de Luxor, na tumba KV7. Ramsés foi um grande líder e um rei poderoso que recebeu aclamação mundial por expandir e manter o território do Reino do Antigo Egito. Ainda em Luxor é possível ver outras obras de outros faraós, a exemplo dos colossos de Memnon, do faraó de Amenófis III da 18ª dinastia, o templo de Hatshepsut do faraó e o famoso túmulo de Tutankhamon e muito mais. Assim como o túmulo da rainha Nefertari, que é uma das maravilhas arquitetônicas mais famosas no Egito Antigo. Ramsés também tinha uma câmara mortuária espetacular, mas para manter a múmia a salvo dos capangas, ela foi transferida para um lugar desconhecido. Foi então redescoberto em 1881, em um esconderijo real secreto em Deir el-Bahri. Mais tarde, em 1885, a múmia do grande faraó foi colocado no Museu Egípcio, no Cairo, onde permaneceu em 2007. Uma estátua do faraó Ramsés II está alojada no Museu Britânico, em Londres, datada de cerca de 1250 a.C. Esta estátua o descreveu como um governante beneficente e um poderoso guerreiro de todos os tempos. O passaporte de Ramsés para ir à França em 1974. No ano de 1974, notou-se que a múmia do faraó Ramsés II estava contaminada por fungos, o que necessitou de rápida intervenção para sua preservação, que já remontava 3.000 anos. Com isso, sua restauração era imprescindível, e a melhor solução viria de Paris, para onde a múmia foi enviada. A parte interessante dessa história é que o faraó necessitou de um passaporte egípcio para conseguir pegar o avião. E mais, como ocupação, obviamente, constava rei do Egito, já falecido. O passaporte foi necessário por conta do translado de ossos exigido pelo governo francês, que foi rapidamente atendido pelo governo egípcio. E o mais interessante, a múmia de Ramsés II foi recepcionado como rei na França.
verificou-se que o grande faraó tinha feições afiadas, complementadas por um nariz pontudo e uma linha de mandíbula forte e cinzelada. Também foi alegado que ele era ruivo e musculoso. Conhecido como o Grande Antepassado por sua civilização, o rei foi homenageado por seus faraós subsequentes, que receberam o nome real de Ramsés. Sendo o segundo reinado dominante do Egito Antigo, ele ajudou a florescer e a prosperar a cultura egípcia em todos os aspectos. As figuras e monumentos divinos construídos por ele sobrevivem até hoje e geram uma receita considerável para a indústria do turismo egípcio. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas curiosidades do faraó Ramsés II? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!